Olá, eu me chamo Jonas Colvara, eu fui convidado para falar aqui um pouquinho a respeito dos desafios da sala de aula invertida no ensino superior. Primeiro deixa eu me apresentar, né? Como falei, meu nome é Jonas, eu sou mestre em educação, atuo nos últimos 5 anos no ensino superior e despertou em mim uma curiosidade a respeito da metodologia de ensino sala de aula invertida, à medida que eu fui tendo contato com ela nas minhas experiências profissionais. Hoje eu sou diretor de uma faculdade, da Faculdade Anhanguera de Alvorada, onde nós implantamos o método, e também eu trago algumas experiências da minha pesquisa de mestrado, onde em outra instituição foi realizada a pesquisa e com alguns resultados, alguns dados muito interessantes. Primeiro, eu vim falar um pouquinho da metodologia, né? A sala de aula invertida, ela deriva das metodologias ativas, inclusive existem uma série de técnicas que fazem parte desse método, como instrução em pares, teoria da problematização, e que compõem a sala de aula invertida. Na verdade, falando de uma maneira simples, ela consiste em inverter os tempos de aula. A aula não é somente conteúdo, o professor não é somente conteudista, o aluno não vai para a sala de aula apenas para receber o conteúdo. Ela passa a ser muito mais, ele passa a ter um papel muito mais ativo nessa aula. Antes, o professor passava o conteúdo em sala, fora da sala, em casa, o aluno que tinha interesse buscava estudar mais e sanar suas dúvidas, mas às vezes sem apoio, né? Sem um suporte. Com a sala de aula invertida, o professor passa a disponibilizar conteúdos em plataformas digitais, interativas, utilizando gamificação, uma série de outras alternativas, né, para o aluno ter acesso ao conteúdo previamente, os conteúdos básicos, né, os conteúdos mais teóricos. Em sala de aula, esse professor desempenha um papel de mediador, um papel de tutor, tem uma figura que auxilia no aprofundamento dos conhecimentos como é que eu posso dizer, ela instiga a discussão, né? Ela insere situações, problemas em sala de aula, estimula debates, né? Fóruns, seminários, a aula passa a ser muito mais dinâmica e o aluno chega com as dúvidas já, porque como ele teve acesso ao conteúdo previamente, a sala de aula é o momento de tirar dúvidas, né? Não em casa, sozinho, né? Tem esse momento na sala de aula. O método sala de aula invertida, a gente já vê algumas características dele desde a escola nova de John Dewey, quando se buscava a ruptura com o modelo tradicional de ensino, porque de fato esse método exige algumas rupturas, e principalmente no ensino superior. E essas exigências do método, né, essas novas posturas que exige de cada um dos atores, do estudante, do docente, ela causa resistências, né? Nós tínhamos algumas evidências antes da nossa pesquisa e aí fomos atrás dessas informações. Essa pesquisa que eu vou entrar agora em alguns dados com vocês, ela foi resultado de um capítulo de um livro, né, onde a gente fala um pouquinho sobre as resistências e a autonomia dos estudantes, e também um livro, né, que fala sobre os dilemas e os desafios da sala de aula invertida no ensino superior. Bom, vamos aos resultados dessa pesquisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que vai acrescentar em alguma situação, alguém que esteja pesquisando na área ou que esteja passando por situações semelhantes. Nós percebemos que o método ele é muito eficaz. Existem autores
que recentemente divulgaram seus estudos, suas pesquisas. Temos em Hong Kong, em 2017, Chuang Lu. Temos também na Austrália, Adam Butt, 2014, que também tem estudos a respeito da sala de aula invertida e da postura dos docentes, né? Nós temos o Thompson, que em 2014, um norte-americano, buscou as impressões dos estudantes com relação à sala de aula invertida. E nós buscamos também entender os dilemas e os desafios, né, da sala de aula invertida, porquê das resistências dos estudantes. E pelo fato de os estudantes do ensino superior, principalmente noturno, que é onde tem o maior número de alunos, né, na rede privada, trabalharem ao longo do dia, foi um fator determinante para desenvolver essas resistências com relação ao método. Justamente pelo fato que eu comentei antes, o estudante precisa acessar os conteúdos antes da aula. Quando ele sai da aula, ele tem atividades de reforço, então depois da aula novamente ele precisa acessar esses conteúdos. Isso demanda de tempo, né? E os estudantes relataram em todos os instrumentos utilizados, né, no questionário, entrevista, grupo focal que nós realizamos, sempre veio essa questão de falta de tempo como um fator que gera descontentamento ou resistência com relação à sala de aula invertida, né, com as técnicas utilizadas na sala de aula invertida. Outra situação também pontuada por esses estudantes é a postura do professor. Por quê? O método exige que o professor não retome todos os conteúdos que foram disponibilizados anteriormente na pré-aula, que nós chamamos, temos 3 tempos de aula, né, nessa instituição pesquisada: a pré-aula, a aula e a pós-aula. E o fato do estudante, do docente não retomar todos os conteúdos que é exigido pelo método, porque senão o estudante não vai ter o hábito de acessar a pré-aula e a metodologia perde o sentido, é vista pelos alunos como não querer dar aula, preguiça de dar aula, não passar conteúdo. E aí, como é o ensino privado nesse caso, existe a argumentação de que estou pagando e não estou tendo acesso ao conteúdo, não estou tendo aula, né? Acesso ao conteúdo tem, não estou tendo aula. Então esse é um outro ponto de resistência. Mas também nós precisamos no viés dos docentes. E aí nós percebemos algumas situações interessantes. Os docentes na instituição pesquisada comentam que estavam alinhados com as novas tecnologias, que possuem treinamentos recentes, porém demonstraram dificuldades na utilização de ferramentas necessárias para a sala de aula invertida, né, para a correta utilização da sala de aula invertida. Porque é necessário que o docente disponibilize o conteúdo de maneira interativa, de maneira inteligente, né, de maneira atrativa para os estudantes, e que haja uma interação docente-estudante por meio dessas plataformas. E essa falta de interação ou falta de domínio das ferramentas, né, talvez imaginávamos que talvez influenciasse, e de fato influencia. Os estudantes sinalizaram que os docentes não tinham conhecimento da plataforma. Um exemplo que eu vou dar para vocês, na instituição não tinha acesso ao YouTube. O docente disponibilizava links de vídeos por meio do YouTube. Os estudantes que iam à instituição para desenvolver essas pré-aulas, né, às vezes saíam do trabalho direto lá antes do momento de aula, não tinham acesso a esses conteúdos. Esse é um exemplo simples que eu falei, mas diversas barreiras que a falta de conhecimento básico em tecnologias da informação causavam esse método. Por mais que os docentes tivessem sido capacitados, ainda existiam algumas lacunas. Visto isso, nós concluímos, e a experiência que eu posso passar para vocês é o seguinte: a sala de aula invertida é um método muito válido. Não era o objetivo dessa pesquisa, mas outros autores já mostram um ganho de aprendizagem significativo se comparado com o método no modelo tradicional, o modelo tradicional com a metodologia da sala de aula invertida. O ganho já é sabido. E nós buscamos entender as resistências dos estudantes para, de fato, atuar na implantação desse método nas instituições e mitigar possíveis problemas que poderiam existir, que existem nessa instituição.
E nós concluímos sim, existe a necessidade de uma capacitação dos docentes. Os docentes precisam sim seguir as técnicas exigidas pelo método, não retomar todo o conteúdo disponibilizado anteriormente, em sala de aula de fato problematizar, mediar, né? E após a aula dar o suporte necessário. Eles precisam estar capacitados, não somente com as técnicas do método, mas com o uso das tecnologias da informação. E o estudante precisa ser conscientizado que, de fato, o fato do professor não ser mais conteudista faz parte do novo modelo de ensino a qual ele está inserido, e que sim, ele terá ganhos na aprendizagem, e que o momento de estudar não é só em sala de aula, que é de fato necessário estudar fora da sala de aula, e o método conduz a isso de uma maneira muito mais organizada do que o estudante fazer isso sozinho, e que é um método pensado para ele, né? Que a sala de aula invertida não tem nenhum outro fim a não ser melhorar a aprendizagem do estudante. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com a minha experiência, me coloco à disposição para sanar as dúvidas que porventura vocês tenham. Muito obrigado e até mais.